Olá, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um tema bastante intrigante. Amai os vossos inimigos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. E vamos entender o que Jesus disse, não é? Vamos ler um trechinho. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não faz também os publicanos, os cobradores de impostos, não é? A mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz também os gentios, os pagãos, a mesma coisa? Isso Jesus disse, não é? Isso é uma fala de Jesus. Então vamos entender o que Jesus nos diz sobre essa lição, não é? Porque os conselhos de Jesus indicam o difícil, porém o único caminho que devemos seguir. Devemos procurar seguir exatamente esse caminho que Jesus nos recomendou: perdoar, amar os nossos inimigos, não é? E quando nós falamos em inimigos, logo nos vem à cabeça aqueles grandes feitos, não é? Aquelas grandes atrocidades que cometeram contra nós, ou nós contra alguém, porque também podemos ser inimigos de alguém, não é? E não é, são pequenas coisas. Muitas vezes convivemos com uma pessoa durante muito tempo, somos amigos, não é? Ou somos irmãos, enfim, da mesma família, e de repente, numa discussão, num desentendimento, pronto, já tornou ali uma coisa que um ficou de cara virada para o outro e não conseguem se perdoar. Então, tornou-se ali um inimigo do outro. E Jesus nos colocou como bons pastores do seu rebanho, exatamente para trabalharmos em seu benefício, esse rebanho, não é? Amparando os companheiros mais necessitados que ele colocou no nosso caminho. Os companheiros não desanimando ante os seus erros, porque exatamente todos nós erramos, assim como o outro errou em relação a nós, nós também podemos errar em relação aos outros. E então ele quis nos alertar o seguinte, no sentido de aproveitarmos a oportunidade de estarmos juntos e reajustar enquanto ainda estamos vivos, porque depois de mortos torna-se muito mais difícil, porque um pode estar no plano espiritual e o outro estar encarnado, então torna-se muito mais difícil esse reajuste. Então é melhor nos reajustarmos aqui mesmo enquanto estamos a caminho, enquanto estamos andando juntos. E Jesus acrescentou ainda que ao invés de recriminarmos o próximo com palavras ou atos, o ajudássemos com mansidão, com amor, não é? Caridade, e mesmo que tivermos que renunciar a alguma coisa, que tivermos que renunciar a alguma coisa da nossa parte, não deixando desamparada essa ovelha que o Pai colocou no nosso caminho, esperando que o encaminhemos de volta para Ele, porque quando o outro faz alguma coisa errada em relação a nós, como que nós podemos ajudar? Amparando, exatamente disso que estamos falando, né? E como, através do quê?
do nosso exemplo. Não é falando, chegando e apontando o erro do outro. Ah, você fez isso, fez aquilo outro. Não é. É dando um exemplo de amor, transformando, não é? Em um só rebanho, procurando fazer com que aquele outro ser também faça parte desse rebanho. E aquele que nos agride, ele, exatamente, ele é um instrumento útil para nós. Por quê? Porque ele vai aprimorar a nossa ida até Deus. E como é esse aprimoramento? Exatamente, aprendendo a renunciar às nossas vaidades, os nossos orgulhos e perdoando, né? Conseguindo perdoar essa criatura, procurando ajudar da melhor forma possível. Porque as dificuldades que iremos encontrar, por certo, serão muitas, com certeza serão muitas, não é? Então é preciso que orarmos sem desânimo, lutando com dedicação, com serenidade, estando sempre prontos para enfrentar tudo que vier com otimismo, com moderação, procurando fazer o melhor possível. Que cada criatura é como uma ovelha ferida, não é? Ela necessita ser cuidada, orientada com amor, sem intolerância ou censuras, para assim mais facilmente ser recuperada. Não é apontando o dedo em riste que nós vamos conseguir conquistar uma pessoa e orientá-la, não é? Orientá-la com amor, com dedicação, não é? Somente através das aflições que a vida nos coloca muitas vezes, diante de doenças difíceis, diante de problemas econômicos, diante de problemas morais, diante dos que nos testam a paciência, é que teremos a oportunidade exatamente de exercitarmos as virtudes em nós, porque todos nós viemos nessa vida para quê? Para trabalharmos exatamente as nossas virtudes e vamos conquistando aos pouquinhos e eles nos ajudam a exercitarmos essas virtudes, porque vamos aprendendo a ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos e tantas coisas boas, não é? Então assim sejamos operantes, né? E não preguiçosos, trabalhando exatamente essas virtudes em nós. Porque Jesus jamais incentivou a ociosidade. Pelo contrário, né? Ele sempre incentivou o trabalho, o amor ao próximo, a paz e o perdão. Então, não vejamos Jesus como aquele ser crucificado, inerte. Não, pelo contrário, Jesus continua vivo e realiza e age sobre nós, não é? Então façamos uma reflexão. Será que, como está a nossa fé? Ela está sendo passiva ou acomodada? Como está? Nós é que vamos dar essa resposta a nós mesmos, se temos aquela fé, aquela determinação realmente em querer estar nos melhorando. É disso que estamos falando, que o tema de hoje é amai aos inimigos, não é? Então, é o esforço que vamos fazendo e como está a nossa fé em relação a isso. Lembremos-nos de que sempre existe alguém ao nosso lado necessitando de ajuda, de compreensão, de carinho, e que nele está refletida a presença de quem? De Jesus, que nos ensinou a amar e a sermos caridosos. Então, compete a nós esforçarmos-nos no sentido de atender aqueles que nos cercam, orando por eles, compreendendo-os, procurando dar o primeiro passo em direção daqueles que nos despertam antipatia ou que nos fizeram alguma coisa, não é? Esses são os chamados inimigos. São chamados os inimigos, né? Muitas vezes credores de outras encarnações que estão exatamente junto conosco para
nos ajudar a trabalharmos todas essas virtudes as quais já falamos, não é? Se amar é caridade, amar aos desafetos é caridade com misericórdia, porque Jesus não tem misericórdia de nós, Deus não tem misericórdia dos nossos erros, é isso que Ele nos pede, que sejamos também misericordiosos para com os nossos inimigos também. Então, Jesus não espera que amemos intensamente aqueles que nos querem mal. Não é isso que ele espera, não é? Ele quer que saibamos responder às suas agressões sem resistência, esforçando-nos por ignorar as ofensas, sem mágoas, revoltas ou desejos de vingança. É isso que ele espera de nós. É esse tipo de amor, não é? Jesus não espera que tenhamos para com o inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Quando a gente encontra um amigo, o que acontece conosco? Temos uma satisfação imensa em encontrar aquele amigo e aí vamos ao encontro dele felizes, alegres, enfim, contentes por aquele reencontro. Mas quando a gente encontra um inimigo, não é isso que acontece conosco e não é isso que Jesus espera de nós, porque esse sentimento, quando encontramos um inimigo, é uma lei física, o da assimilação e da repulsão de fluidos, coisa muito natural, mas ele espera que tenhamos um pensamento positivo em relação ao nosso inimigo. Encontramos aquele nosso inimigo, então ele não espera da nossa parte ódio, revolta, mágoa, não. Ele espera da nossa parte que tenhamos um pensamento benévolo, um pensamento positivo, envolvendo numa sintonia agradável, e não um pensamento malévolo, negativo, emitindo uma corrente fluídica, um pensamento, uma corrente fluídica que causa aquela repulsão. Não é isso que ele espera. Ele espera exatamente que nós o envolvamos em uma sintonia muito agradável. É daí a diferença de sensações que nós experimentamos com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Deu para entender? Então, amor pelos inimigos é não mais ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Sabe o coração, quando a gente encontra um amigo, o coração bate mais forte, não é? Aliás, quando a gente encontra um amigo, o coração bate feliz e tranquilo. Já quando encontra um inimigo, o coração tum, 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 tum. É isso que Jesus espera, não é? Que o nosso coração não faça tum, 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 tum. E sim, seja passivo, desejando coisas boas a Ele. A mesma coisa que desejamos para nós. É isso que Jesus espera. É esse amor, não é? Então, procuremos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário ou inimigo, como queiramos chamar, não é? Para que as discórdias não se perpetuem aí e vamos levar isso para outra encarnação. Não, vamos resolver nessa encarnação mesmo e vamos perdoá-los, não é? Sem uma segunda intenção, pelo mal que nos fizeram e não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É isso que necessitamos trabalhar dentro de nós, é isso que Jesus espera de nós. Não nos opormos a uma reconciliação e trabalharmos o nosso interior para isso, para desejar-lhe o bem e não o mal. Alegrarmos-nos com o bem que eles conseguirem atingir nas suas vidas, estender-lhe a mão, que a nossa mão seja prestativa a eles, não é? Num caso de necessidade. Não nos abster por atos e palavras que possam prejudicá-los. Jamais, não é? Jamais vamos ter palavras
e atos que possam ajudar essas pessoas, e não o contrário. Amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição. Não é isso que Jesus nos pede, como já explicamos, né? Mas não lhes desejar nada do que não queremos para nós próprios. Nós não queremos só coisas boas para nós? Então, é isso. É tentar desejar também coisas boas ao nosso próximo, ou ao nosso inimigo, ou adversário, como queiramos chamar, não é? Para encerrarmos, a convido também a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que fala lá dos itens 1 a 6 sobre os inimigos também. É uma leitura bem pertinente, é tudo isso que já falamos aqui, mas é interessante ler também. Convido a todos a essa reflexão. E para encerrarmos, trouxemos uma historinha que também ilustra bem isso, não é? Como domar um leão? Às vezes, nos deparamos com situações difíceis que parecem sem solução. Não vemos a capacidade que temos de superar e transpor os obstáculos à nossa frente. Mas um belo dia, de repente, a mudança acontece e tudo se soluciona. Nossa, foi difícil essa. Comigo, isso já aconteceu várias vezes e acredito que com você também. Os fatos nos mostram que precisamos ter mais perseverança e paciência. Conta-se que uma mulher procurou um sábio de sua aldeia, famoso por resolver os problemas emocionais e curar muitas doenças. A questão era que o marido dela, depois que voltou da guerra, tornou-se um homem rude, depressivo, de instinto muito agressivo, e a esposa já não suportava aquela situação. Ele tornou-se aí, vamos chamar, um inimigo dela nessa situação, não é? Pediu então para o sábio fazer um chá ou um remédio que fizesse seu marido voltar a ser como antes, um homem gentil e companheiro. O sábio respondeu que poderia resolver aquele problema, mas para isso precisava de um fio de bigode de um leão feroz. A mulher ficou apavorada, dizendo que aquilo era impossível. Como conseguirei um fio de bigode de um leão? Logo eu, que jamais me aproximei de um animal feroz? O sábio respondeu que se ela quisesse mesmo curar seu marido, deveria trazer o bigode de um leão bem feroz. Sem isso, não poderia ajudá-la. A mulher foi para casa e logo se empenhou na tarefa de encontrar um leão feroz. Perguntou a todos onde poderia encontrar o tal leão. Depois de encontrá-lo e saber onde ele morava, todos os dias, no mesmo horário, caminhava até as proximidades da toca do leão e de longe colocava comida para ele e conversava docemente. Fez isso vários e vários dias, semanas, até que percebeu que o leão já esperava por ela no horário em que costumava chegar. Aos poucos foi se aproximando dele com voz suave, até que um belo dia chegou tão perto que o tocou e disse: Amigo leão, preciso de um favor seu. Não vai doer nada. E com uma tesoura cortou o fio do bigode do leão. Com o tão esperado fio do bigode do leão, feroz nas mãos, a mulher saiu correndo para a casa do sábio. Chegando lá, disse: Aqui está o fio do bigode do leão feroz. Por favor, faça o chá para acalmar meu marido. O sábio perguntou: como você conseguiu o bigode do leão? Ela contou então toda a história de paciência, dedicação que teve para ganhar a confiança do animal e dessa forma se aproximou dele e cortou um fio de seu bigode. Então o sábio falou para ela: vá para casa e com a mesma ternura, paciência e dedicação, trate seu marido. Se você foi capaz de amansar um leão feroz, um animal selvagem, mais fácil será amansar o seu marido, um homem. Leve este fio de bigode de leão e sempre que tiver dificuldades, ore para ele e lembre-se de que você foi capaz de realizar algo muito mais difícil. Com paciência e dedicação,
você conseguirá realizar seus objetivos. A mulher foi para casa serenamente, pois entendeu a mensagem do sábio. Muitas vezes precisamos domar um leão por dia, mas vacilamos diante de uma formiguinha, porque não temos consciência da capacidade que temos quando agimos com paciência, amor e determinação. Pense, se o ódio cria guerra, o amor vence a batalha. Se a inveja nos faz sentir pequenos, a doação nos torna grandes. Se a situação está difícil, paciência e boa atitude podem mudar nossa vida. Você é capaz, creia nisso. Supere seus medos de incapacidade. Seja paciente e determinado. É assim que se doma um leão. Mensagem do livro Pequenas Mudanças, Grandes Resultados em Sua Vida. E assim nós conseguimos vencer os nossos inimigos. Uma boa reflexão a todos nós e que a paz e a luz de Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus.